O padre beijou a noiva no altar, e o que o marido fez deixa todos de joelhos na igreja. Foi exatamente nesse instante que o mundo pareceu parar. Ninguém teve tempo de entender. Não houve aviso, não houve clima, não houve preparação. O padre, ainda com a mão erguida após a bênção, inclinou o corpo para frente e beijou a noiva no altar diante de todos. Um beijo curto, mas definitivo. Um beijo que não deveria existir. Um beijo que caiu como um tapa, seco, inesperado, impossível de ignorar. O som não foi de aplausos. Foi de cadeiras rangendo, de suspiros presos na garganta, de celulares caindo das mãos. A igreja, lotada minutos antes de expectativa e alegria, mergulhou num silêncio pesado, quase violento. O tipo de silêncio que dói mais do que gritos. A noiva ficou imóvel. Os olhos arregalados denunciavam que aquilo não fazia parte de nenhum roteiro. O padre se afastou como se nada tivesse acontecido, mas o estrago já estava feito. Todos viram. Todos entenderam que havia algo muito errado ali. E então, como se o beijo ainda não fosse suficiente para quebrar tudo, o noivo fez algo. Não foi um grito, não foi um soco, não foi a reação óbvia que todos esperavam. Pelo contrário, o que ele fez foi tão fora do comum que deixou a igreja inteira de joelhos. Alguns literalmente, outros por dentro. Um gesto simples à primeira vista, mas carregado de um peso que ninguém ali conseguiu decifrar naquele momento. As pessoas começaram a trocar olhares. Sussurros surgiram como um vírus silencioso. Isso não é de hoje. Eu sempre achei estranho. Você viu o jeito que eles se olharam? Algo naquele beijo não parecia improvisado. Havia uma intimidade rápida demais. Um atrevimento que só existe quando existe história. E o noivo? O noivo parecia saber disso. Seu rosto não mostrava surpresa, mas confirmação. Como se aquele beijo tivesse apenas revelado algo que ele já temia, ou já esperava. A cerimônia não foi interrompida oficialmente, mas já tinha acabado ali. O altar deixou de ser sagrado e virou palco de um escândalo prestes a explodir. Cada convidado sentia que estava presenciando apenas a ponta de um segredo muito maior. E a pergunta que ecoava em todas as cabeças era a mesma. O que levou um padre a cruzar essa linha? E por que o marido reagiu como se aquilo fosse apenas o começo? Nada seria como antes, e todos ali sabiam disso. O padre não era apenas um padre. Nunca foi apenas isso. Antes da batina, antes do altar, antes das promessas religiosas, ele tinha um nome que a noiva conhecia melhor do que qualquer oração. Eles cresceram juntos. Não foi um amor juvenil passageiro, desses que se esquecem com o tempo. Foi o tipo de relação que molda decisões, que cria marcas invisíveis. Ele foi o primeiro amor dela e, por muitos anos, o único que ela acreditou que teria. Eles namoraram quando ainda eram jovens, numa época em que futuro era só uma palavra distante. O plano era simples, ficarem juntos. Mas foi justamente aí que tudo desmoronou. Ela o traiu, não por falta de amor, e isso tornava tudo ainda pior, mas por medo. Medo de uma vida simples demais, medo de promessas grandes demais, medo de esperar. A traição destruiu algo nele. Não apenas o relacionamento, mas a própria identidade. Ele foi embora, sumiu, e para fugir da dor, escolheu o caminho mais improvável, a fé. Anos depois, voltou transformado, ordenado, respeitado, um homem que todos viam como símbolo de controle e renúncia. Menos ela. Enquanto isso, ela não se casou. Ela se juntou ao homem que agora estava diante do altar. Um homem seguro, presente, correto. Um homem que oferecia estabilidade, mas nunca conseguiu ocupar o espaço que o outro deixou. O noivo era o presente, o padre era o passado que nunca morreu. No dia do casamento, horas antes da cerimônia, eles se encontraram sozinhos na sacristia. Foi ali que tudo ruiu de vez. Ela chorou. Disse que nunca esqueceu. Disse que todas as escolhas que fez foram tentando apagar o nome dele. Ele tentou resistir. Falou de Deus, de votos, de pecado, mas bastou um olhar mais longo. Bastou uma frase maldita. Bastou a memória voltar inteira. Não foi planejado. Foi uma recaída violenta. Uma cegueira emocional.
Um momento em que anos de silêncio gritaram mais alto que qualquer razão. E quando ele a beijou no altar, não foi desejo puro, foi desespero. Foi a prova final de que nenhum dos dois tinha superado o que viveram. E o mais cruel, o noivo estava ali, assistindo não apenas a um beijo, mas à confirmação de que aquele casamento começava já derrotado. O que ninguém sabia ainda, e isso tornava tudo ainda mais perturbador, era que o noivo sabia de parte dessa história. Só não imaginava que ela teria coragem de reviver tudo. Na frente dele, o beijo ainda pairava no ar, quando o noivo deu um passo à frente. Um único passo. Foi o suficiente para silenciar até os pensamentos. Ele não gritou, não correu. Não levantou a mão. O rosto dele estava estranhamente calmo, e isso foi o que mais assustou. Quem o conhecia sabia. Aquele silêncio não era fraqueza, era decisão. Ele se posicionou entre o padre e a noiva, virou-se lentamente para os convidados e pediu o microfone do altar. O padre tentou dizer algo, mas foi ignorado. A noiva estendeu a mão tremendo, mas ele não tocou nela. Apenas respirou fundo e falou, com uma voz firme demais para alguém que acabara de ser destruído. Antes de qualquer reação impulsiva, disse ele, vocês precisam saber de uma coisa. A igreja inteira se inclinou para frente. Algumas pessoas, sem perceber, já estavam ajoelhadas nos bancos, como se o corpo tivesse entendido antes da mente que algo grande estava prestes a acontecer. Ele então revelou o impensável. Aquele casamento nunca foi uma ilusão para ele. Ele sabia do passado, sabia do antigo amor, sabia que o padre tinha sido o grande nome nunca esquecido. E mesmo assim escolheu ficar, escolheu amar, escolheu construir. Mas havia um limite. O noivo tirou lentamente a aliança do dedo. Levantou-a para que todos vissem e a colocou sobre o altar, ao lado da Bíblia. O som metálico ecoou como um martelo. Em seguida, ajoelhou-se, não em submissão, mas em dignidade. Eu não perco hoje, disse. Eu me liberto. Foi nesse instante que a noiva desabou. Chorou como quem entende tarde demais. O padre empalideceu, porque o gesto não foi apenas simbólico, foi devastador. Ao ajoelhar-se, o noivo transformou a vergonha em escolha consciente. Ele não foi abandonado. Ele saiu, levantou-se, olhou diretamente para o padre e disse a frase que ninguém esqueceria. Se você renunciou ao mundo por fé, hoje renuncia de vez à sua hipocrisia. Depois virou-se para a noiva. Eu te amei o suficiente para não disputar um coração que nunca foi meu. E saiu da igreja sozinho. Ninguém se levantou. Ninguém falou. Algumas pessoas choravam em silêncio. Outras estavam literalmente de joelhos, sem saber quando haviam caído. Porque ali não houve escândalo maior que aquele. Um homem que, traído no altar, escolheu não se humilhar. E fez todos perceberem quem realmente perdeu tudo naquele dia. O casamento acabou, mas foi o noivo quem saiu inteiro.